Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A polícia do Maranhão desmonta um esquema de jogos e rifas ilegais. Uma força-tarefa prende policiais suspeitos de extorquir dinheiro de vendedores ambulantes na região central do comércio paulista. O presidente Lula se recupera da cirurgia na casa dele em São Paulo. E ainda, boa notícia para quem pensa na mesa de Natal. As frutas estão com um preço melhor do que no ano passado. Segunda-feira, dia 16 de dezembro, agora no Brasil TV. Uma operação da Polícia Civil do Maranhão começou a desarticular hoje um esquema de jogo ilegal em Santa Inês. Segundo a polícia, a rifa Dezenas Premiadas usava ilegalmente uma licença para operar título de capitalização. O alvo da operação foi o influenciador digital Marcos Alencar Filho. Toda semana, ele sorteava prêmios de alto valor: carros, motos, equipamentos eletrônicos e dinheiro. Tá liberado, bebê! E dessa vez são 2 Corolas 2023. Os apostadores eram pessoas de várias regiões do Maranhão e até de outros estados. Hoje, Santa Inês amanheceu surpresa pela notícia de que tudo era ilegal. A operação foi executada por policiais da Superintendência de Investigações Criminais e do Departamento de Combate ao Crime Organizado. Os ilícitos penais apurados vão desde da contravenção penal de promover rifas ilegais até crimes contra o consumidor, crime de lavagem de dinheiro, crime de associação criminosa, tudo no contexto da promoção ilegal de rifas. É importante ressaltar que não há nenhuma possibilidade jurídica de uma pessoa física promover rifas de maneira legal. As ações de busca e apreensão se concentraram aqui nesse galpão, às margens da BR-316. Aqui ficavam guardados os prêmios que eram sorteados na rifa ilegal. E também funcionava o estúdio onde eram gravados os vídeos para a divulgação do jogo ilegal na internet. Foram apreendidas dezenas de objetos de valor: carros de luxo, motos, bugs, motos aquáticas, eletroeletrônicos e até um cavalo de raça. A operação recebeu o nome de Cortina de Fumaça e, além de mandados de busca e apreensão, envolveu também o sequestro de bens. Foram cumpridas algumas medidas cautelares de diversas da prisão, que é o caso dele ter que se apresentar à justiça periodicamente, no prazo estipulado pelo juiz. Ele não pode mudar de residência, não pode sair da cidade, tem que entregar o passaporte. De acordo com as investigações, para driblar a fiscalização, os valores arrecadados com as vendas dos pontos da rifa eram enviados a uma entidade de assistência social, que devolvia a maior parte ao chefe do esquema. 19 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados durante uma operação da Polícia Federal em parceria com o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência do Trabalho e Emprego no Maranhão. Além do resgate, os trabalhadores receberam as verbas trabalhistas e foram feitos acordos para indenizações por danos morais. A operação foi uma ação integrada para combater a exploração laboral. Olá, foram 9 dias de operação para o resgate desses trabalhadores que foram encontrados em situação análoga à escravidão. A operação ocorreu em 2 etapas. Na primeira, na cidade de Lago da Pedra, 9 trabalhadores foram resgatados de uma fazenda em trabalhos que são considerados análogos à escravidão. Várias situações foram observadas, como fornecimento de água imprópria para o consumo, alojamentos em condições subhumanas e muitas outras irregularidades trabalhistas. A segunda parte da ação foi na cidade de São Francisco do Maranhão, numa fazenda de plantação de soja, onde 10 trabalhadores também estavam alojados em condições degradantes e expostos a jornadas exaustivas de trabalho. Os proprietários dessas fazendas foram localizados e tiveram que fazer acordos trabalhistas para pagar as verbas e também multas referentes a essas condições de trabalho. Esses trabalhadores foram retirados imediatamente dessas condições e enviados para as suas residências. De acordo com o Ministério do
Trabalho e Emprego no Maranhão, mais de 80 trabalhadores foram resgatados dessas condições de trabalho análogo à escravidão durante todo esse ano de 2024. A última operação, antes dessa, ocorreu na cidade de Açailândia, onde 11 trabalhadores foram resgatados. Nessa operação, envolvendo os municípios de Lago da Pedra e São Francisco, foram 19 trabalhadores, o maior número de trabalhadores resgatados em operações realizadas este ano. Rosane Dourado, para o Brasil TV. 9 pessoas, entre elas 5 policiais militares de São Paulo, foram presas hoje pela Corregedoria e pelo Ministério Público. Outro PM e uma policial civil estão foragidos. Todos são suspeitos de participar de uma milícia que atuava no centro de São Paulo, extorquindo dinheiro de comerciantes ambulantes. A menos de 10 dias do Natal, a região do Brás, uma das mais populares de São Paulo, estava cheia hoje de manhã. Segundo a Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público, o bairro estava dominado por uma milícia com participação de policiais militares. As investigações apontam que o bando extorquia dinheiro de comerciantes autônomos há mais de um ano. Um dos principais alvos da milícia eram imigrantes. Os criminosos se aproveitavam da situação vulnerável de quem tenta reconstruir a vida no Brasil. Para continuar trabalhando, eles tinham que pagar de R$50 a R$300 por semana. Além disso, também havia uma cobrança anual chamada de luva. Os valores iam de R$3 mil até R$15 mil. Na casa de um dos investigados, os policiais encontraram R$145 mil. O bando usava uma cooperativa de fachada para dar aparência de legalidade às cobranças. Quem se recusava a pagar era intimidado, agredido fisicamente e removido à força do local de trabalho por policiais militares. Segundo a Corregedoria da Polícia Militar, entre os envolvidos estão o cabo José Renato Silva de Oliveira, que usava viatura, farda e arma da corporação para intimidar as vítimas. Ele trabalha na região no policiamento com motocicletas. Então, durante o serviço dele na atividade policial, ele passa na região, nós temos documentado nos autos, imagens dele fardado na região, ele para a moto, conversa com os ambulantes, conversa com os comerciantes, uma forma de intimidação para mostrar que ele mesmo, durante a atividade policial militar, ele está presente na região. E as cobranças e a extorsão, propriamente dita, ele pratica no seu horário de folga. A milícia tinha ainda um agiota, um colombiano que emprestava dinheiro para as vítimas pagarem as chamadas luvas anuais. Os policiais militares também cobravam de forma violenta quem não pagasse em dia os empréstimos, com juros de 20% ao ano. As investigações começaram em março, depois que 4 vítimas foram até a Corregedoria fazer denúncia. Agora, os corregedores e o Ministério Público trabalham para identificar outros comerciantes extorquidos pelo bando. Hoje, durante o curso das buscas, identificamos uma série de planilhas, de mecanismos de controle que eram utilizados pela organização criminosa para garantir que eles tivessem o controle efetivo de quem estava fazendo os pagamentos dos valores da extorsão, né? E a partir de agora, certamente a gente vai atrás dessas pessoas para ver se a gente consegue identificar mais algumas vítimas que estejam dispostas a depor formalmente aqui perante o Ministério Público ou perante a Corregedoria da Polícia Militar. A região do Brás, no centro de São Paulo, já foi palco de outras denúncias de extorsões. Em 1999, o então presidente do Sindicato dos Camelôs Independentes, Afonso José da Silva, denunciou uma quadrilha que ficou conhecida como a Máfia dos Fiscais. Policiais militares foram presos na época. Em 2010, Afonso José voltou a fazer denúncias. Acabou assassinado no dia 15 de dezembro do mesmo ano. Nós não encontramos a defesa do cabo José Renato Silva de Oliveira. A Polícia Civil do Rio investiga 2 ataques a tiros, um na Muzema, na zona oeste da capital, e outro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 5 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. Meu amigo, eu vou te falar que eu fiquei da onça. Era uma tradição. Todos os anos, o grupo de amigos se reunia nesse bar, no bairro Prados Verdes, em Nova Iguaçu, para o tão esperado amigo oculto. Aqui, Rodrigo Assis, de 24 anos, dá o presente para Jonathan Almeida. Nesse outro vídeo, Rodrigo, que também é flamenguista de coração, é quem ganha o presente.
Leanderson Ferreira também está na brincadeira. Mas a comemoração virou tragédia. Horas depois, o grupo foi alvo de tiros. Quem estava no bar na hora contou que 3 homens armados que estavam em um carro atiraram e que o grupo de amigos foi confundido com milicianos que tinham saído do bar momentos antes do crime. Viu que foi tiro, pô, foi tiro, pô. Segundo as investigações, os milicianos que estavam no bar deixaram o local depois que perceberam a movimentação de um carro suspeito por ali. E que os tiros foram disparados justamente na direção da mesa que eles tinham ocupado, mas que já era usada pelo grupo de amigos que fazia o amigo oculto. Segundo a polícia, a suspeita é que os traficantes do Comando Vermelho que atuam na região tenham efetuado os tiros por disputa de controle de território. 5 pessoas foram baleadas. Rodrigo, Jonathan e Leanderson morreram no local. Rodrigo trabalhava como entregador para o bar. Jonathan era montador dos estúdios Globo e Leanderson era sargento da Marinha. Outros 2 homens ficaram feridos. Rodrigo Vieira, de 35 anos, foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, recebeu atendimento e já teve alta. Vitor Barbosa da Silva, de 24 anos, está internado no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, e está estável. Nós conversamos por telefone com um amigo do Vitor que nos contou da vontade do jovem de sair do Rio e deixar o Brasil. O Vitor, ele sempre teve essa vontade de sair do país por preocupação, né, com a filha, por preocupação com a família dele. Ele está vivo hoje para contar essa história de que ele foi vítima de algo que ele já estava prevendo que pudesse acontecer por estar aí nessa inércia, né? nessa situação que é a insegurança do estado do Rio de Janeiro. Não tem mais segurança viver no Brasil. Ontem, parentes de Jonathan e de Rodrigo estiveram no Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu, mas ninguém quis gravar a entrevista. O responsável pelo bar usou as redes sociais para publicar uma mensagem de pesar. Também no sábado, outro crime parecido aconteceu no quiosque na Muzema, zona oeste do Rio. Nas imagens da câmera de segurança do local, dá para ver que tudo estava tranquilo. Até que às 7h56, um homem de azul anda até uma das mesas, saca uma arma e faz vários disparos. Começa uma correria. Momentos depois, dá para ver quando uma das vítimas cai no chão. 4 pessoas foram baleadas. Cristiano do Nascimento Lira, de 44 anos, e Francisco Bezerra de Barros, de 54, morreram na hora. 2 pessoas ficaram feridas e levadas para o Hospital Miguel Couto. Willer Ribeiro já recebeu alta. Marilene Targino, funcionária do quiosque, precisou passar por uma cirurgia na mão no domingo e o quadro de saúde é estável. A Delegacia de Homicídios da capital apura se esse ataque também foi feito por traficantes do Comando Vermelho contra a milícia pela disputa do território. O general da reserva, Walter Braga Neto, deve prestar novo depoimento à Polícia Federal. Ele está preso na 1ª Divisão do Exército, na zona oeste do Rio de Janeiro, acusado de obstruir as investigações sobre o plano de golpe de Estado. O Benhur Correia tem as informações de lá. Olá, amigos do Brasil TV. Nesse novo depoimento, o general Braga Neto vai prestar esclarecimentos sobre as alegações de obstrução das investigações e também sobre o possível envolvimento em atos golpistas. Braga Neto foi preso no sábado porque, segundo a Polícia Federal, ele estaria atrapalhando a produção de provas durante o curso do processo. Ele está no quarto do chefe de Estado-Maior, aqui no comando da 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo fontes do Exército, não houve um espaço adequado para o isolamento de um general de 4 estrelas. Pelas regras, um oficial da patente dele não fica atrás das grades. Braga Neto está num quarto com armários, geladeira, ar-condicionado, televisão e banheiro exclusivo. O conteúdo dos celulares e dispositivos eletrônicos apreendidos com o general no sábado ainda está sendo analisado. Na decisão que levou à prisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirma que a investigação confirmou que Braga Neto teve participação ativa na Operação Punhal Verde Amarelo, para manter o então presidente Bolsonaro no poder e eliminar autoridades públicas, como o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Braga Neto afirma que vai se manifestar nos autos após ter plena ciência dos fatos, mas acredita que terá a oportunidade de comprovar que não houve obstrução das investigações e declarou ainda que Braga Neto jamais realizou reuniões em sua casa para tratar de assuntos ilícitos, bem como nunca recebeu ou repassou recursos para financiar atos democráticos. Benhur Correia para o Brasil TV.
O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, volta a funcionar 24 horas por dia, mais de 7 meses depois do fechamento, no início de maio, quando o terminal foi invadido pela água. Hoje, as operações foram retomadas na extensão total da pista, o que permite a volta dos voos internacionais à capital gaúcha. É a primeira vez depois da enchente que a Ticiane utiliza o terminal de Porto Alegre. Ela está indo visitar a filha mais velha, que mora na Alemanha. A gente está muito feliz com a reabertura do aeroporto. Nós tínhamos uma viagem para julho que sairia de Porto Alegre, tivemos que sair de São Paulo, foi um transtorno enorme. Com certeza vai melhorar muito para o turismo nosso aqui do Rio Grande do Sul. Hoje foi a principal etapa de retomada das operações no aeroporto Salgado Filho, a liberação de toda a pista de 3.200 metros. O aeroporto também volta a funcionar 24 horas por dia. O aeroporto não tem restrição mais para operação. Nós estamos aptos a receber aeronaves maiores, aeronaves com maior capacidade de carga, podendo atingir destinos mais distantes de Porto Alegre. Depois de mais de 7 meses, a capital gaúcha já tem data definida para receber o primeiro voo internacional. O avião, que vem da cidade do Panamá, deve pousar aqui na madrugada da próxima quinta-feira. Outros 4 destinos internacionais já estão confirmados para voltar a fazer conexão com Porto Alegre. Ainda assim, o número de destinos permanece menor do que se tinha antes da enchente. Até o mês de maio, Porto Alegre operava 22 rotas nacionais e 6 internacionais. A retomada total acontece mais de 200 dias depois do fechamento no início de maio, quando o terminal foi invadido pela água. Quase toda a pista ficou submersa. Segundo a Fraport, o número de passageiros por dia deve chegar perto do total de antes da enchente até o final do primeiro semestre do ano que vem. A Andréia está indo com a família para San Andrés, na Colômbia. Para chegar ao destino final, serão mais de 24 horas, com 4 conexões aéreas. Com a ampliação dos voos, a viagem para este mesmo destino poderá ser bem mais rápida. A gente vai fazer Porto Alegre-São Paulo, São Paulo-Lima, Lima-Bogotá, Bogotá-San Andrés. Se tivesse normal, nós sairíamos Porto Alegre-Lima. Isso é o que acontecia antes. Mas para a gente que hoje, eu acho que hoje que recomeçam os voos, né, e tudo mais, toda a pista, voos internacionais, a gente está muito feliz, né? E vamos sair de férias, então a ida vai ser uma maravilha, né? Mas vai mudar bastante, sim. O presidente Lula recebeu a visita do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje de manhã em São Paulo. Lula foi para casa que tem na capital paulista depois de ter alta ontem. O presidente passou 6 dias internado depois de fazer uma cirurgia de emergência na cabeça. Hoje de manhã, o presidente já despachou com o ministro da Fazenda. Fernando Haddad disse que Lula está muito bem disposto. Tivemos um despacho absolutamente tranquilo, falamos sobre vários assuntos, expus para ele a situação da reforma tributária. Confesso a vocês que me surpreendi com a disposição do presidente. Está muito tranquilo, despacho absolutamente normal, está bem, está corado, está bem. O presidente Lula chegou ontem na casa dele, na zona oeste de São Paulo, pouco antes do almoço, após 6 dias internado. Devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, então, para a felicidade minha, para a felicidade de toda a nossa equipe, o presidente ele está de alta hospitalar. Ele vai ficar em São Paulo pelo menos até quinta-feira, onde ele deverá ser submetido a uma tomografia de controle. E se tudo estiver bem, ele poderá ir para Brasília. Durante a entrevista coletiva dos médicos, o próprio presidente apareceu. Estava com um chapéu que cobria os curativos na cabeça. Lula demonstrou bom humor e disposição e agradeceu aos médicos. Graças a eles, graças a Deus, graças, a Janja e graças aos enfermeiros que trabalharam, as pessoas que cuidaram de mim, e agradecer as pessoas que rezaram, as pessoas que, ficaram pedindo a Deus para eu sarar. Então, eu estou voltando para casa agora, tranquilo, certo de que eu estou curado e que eu preciso apenas me cuidar. O presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência na terça-feira passada para drenar um sangramento intracraniano. Na quinta, os médicos realizaram um procedimento preventivo chamado de embolização também na cabeça para evitar novos sangramentos.
O hematoma foi uma consequência de uma queda que Lula sofreu em outubro no Palácio da Alvorada. Na época, o presidente levou 5 pontos na nuca. Em entrevista exclusiva à repórter Sônia Bride, no Fantástico, Lula recordou os momentos antes da cirurgia. Quando o senhor viu que os médicos estavam assustados, o senhor também ficou assustado? Eu fiquei preocupado, porque afinal de contas a cabeça é a parte mais delicada. O senhor achava que passado esse tempo já estava fora de perigo? Eu achei que estava fora de perigo, essa é a verdade. Achei que estava fora de perigo, porque a última ressonância que eu fiz mostrava que estava diminuindo a quantidade de líquido na minha cabeça. Mas era engano meu. Eu precisava tomar cuidado, eu não tomei o cuidado. Lula estava acompanhado do médico pessoal, o cardiologista Roberto Calil Filho, e da primeira-dama. Depois da noite que a minha mãe faleceu, aquela foi a pior noite para mim. Porque eu não sabia como que a gente ia amanhecer o dia de terça-feira. Então, foi realmente momentos angustiantes de não saber o que ia acontecer. Foi uma situação assim, tão grave, risco iminente de morte? Foi uma situação grave. O quadro que ele teve foi extremamente grave. Requeria, obviamente, atendimento de emergência, mas sim, corria o risco de acontecer o pior. Como é que o senhor está se sentindo hoje, assim? Bem. Totalmente bem. Veja, o que os médicos me dão tranquilidade é que se eu me cuidar, eu não posso fazer ginástica, eu não posso fazer esteira, eu posso andar, mas passear, sabe? Um passeio de shopping. Aí eu volto para Brasília para trabalhar normalmente. Eu tenho que ver se tenho possibilidade de participar do Natal dos catadores de material reciclável aqui em São Paulo, que eu sempre faço. Eu tenho que fazer uma reunião ministerial antes de findar o ano. E o restante eu vou ficar em Brasília tranquilo, não vou sair para lugar nenhum, vou ficar me cuidando. A seguir, a Marinha intensifica a fiscalização das motoaquáticas na orla com a chegada do verão. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando da temporada de verão e os dias quentes, quando muita gente quer se divertir no mar, principalmente em lanchas ou motos aquáticas. E com isso a fiscalização tem que ser intensificada. Em São Vicente, no litoral paulista, a Prefeitura e a Marinha já estão de olho nas irregularidades. A fiscalização aconteceu no final de semana nas praias da Biquinha, Gonzaguinha e Milionários, em São Vicente. Locais por onde passam uma grande quantidade de embarcações e motos aquáticas. Muitas vezes o que acontece? O proprietário da embarcação ele acaba cometendo algumas infrações que põem em risco aí a integridade física dos banhistas. Então a Prefeitura, junto com a Marinha do Brasil, a qual nós temos um convênio desde o ano de 2023, a gente, agora para essa temporada, a gente vai estar todos os dias na água com a embarcação da GCM, fazendo fiscalização das embarcações, tanto por mar e tanto por terra. Em pouco tempo, 2 embarcações foram multadas e apreendidas. Já no caminho para cá, a nossa equipe se deparou com 2 motos aquáticas que estavam com documentação irregular e também condutores irregulares, e a gente precisou então fazer a autuação e suspender o uso dessas embarcações. Nas motos aquáticas são fiscalizadas a documentação, o uso de colete, além de outra infração que é bem comum: a distância mínima que a embarcação precisa ficar da areia. Toda embarcação a motor, e sendo a moto aquática também uma embarcação desse tipo, ela está restrita a não navegar a menos de 200 metros da areia. Durante a operação, uma moto aquática apresentou problemas no motor e a Marinha precisou fazer o resgate. Aqui na região, no ano passado, foram 10 acidentes envolvendo motos aquáticas e 2 pessoas morreram. Esse ano, até agora, foram registrados 15 acidentes e 7 mortes. Por isso, o capitão dos portos conta que é muito importante estar habilitado. Eu venho percebendo ao longo desse tempo que eu estou aqui na capitania, é que todos os acidentes, eles têm uma coisa em comum: a presença de uma pessoa não habilitada em um dos lados do acidente. Então é de grande importância realmente que a população entenda a necessidade de buscar uma habilitação. Lembrando que, justamente por ser uma categoria especial, a categoria de moto aquática, ela requer uma habilitação especial. O Natal está pertinho, muita gente contando os dias para reunir a família, os amigos e celebrar com a tradicional ceia. E para não transformar esse momento de alegria em preocupação com dívidas, é preciso pesquisar
e usar a criatividade para garantir uma mesa cheia de delícias sem aperto no bolso. É tempo de supermercado com cara de ceia natalina. Panetones, frutas e aves especiais. As prateleiras estão repletas de itens tradicionais desta época do ano, com variedade de marcas e preços. Dona Solange não abre mão da ceia de Natal. Na casa dela, o jantar no dia 24 de dezembro é colaborativo. Cada um leva uma coisa. A parte dela este ano é o frango natalino. E ela já está de olho nos preços. Hoje em dia está muito caro e a gente faz a pesquisa antes para poder caber no bolso. E se sair, todo jeito sair nossa ceia, né? Não pode faltar a ceia. O azeite extra virgem, muito usado nas receitas, está saindo por R$ 44,00, o mais barato. A famosa uva passa está saindo por R$ 35,90 o quilo. Mas aqui ela é distribuída em bandejas com pesos e valores diferentes para o consumidor escolher o que melhor se encaixa no bolso. Desde o começo do mês que o pessoal está comprando, estão antecipando as compras já. E é uma coisa boa porque também eles vão aproveitar o preço, né? Alguns produtos tiveram uma redução de custo, aí está melhor para comprar. Neste supermercado, no bairro de Afogados, o panetone mais barato custa R$ 13,48. As aves natalinas custam a partir de R$ 14,98. O queijo do reino está por R$ 109,80 o quilo. Nesse período do ano, nós fazemos algumas estratégias de parcelamento facilitado no cartão da casa, algumas postergações de pagamento de compra, né? Tudo isso para contribuir para uma ceia mais farta para os nossos clientes. Dona Cícera costuma comprar os ingredientes para a ceia de Natal perto da casa dela, mas pretende pesquisar um pouco mais antes de decidir. As coisas estão caras demais, aí a gente tem que pesquisar. Aí a partir de amanhã eu já vou com a minha sobrinha pesquisar, fazer as compras. Pesquisar é uma das dicas importantes para tentar economizar e não sair endividado das festas de fim de ano. Para economistas, mesmo em ceias colaborativas, é preciso escolher bem o que vai levar. Um prato que caiba no bolso e numa quantidade adequada, para não desperdiçar comida. A palavra de ordem é planejar. Se vai ser um jantar, colaborativo, quem vai fazer a sua parte exclusivamente vai ver quantas pessoas vai estar presente na noite de Natal. Quem vai dar sozinho o seu jantar de Natal, planejar o cardápio, o que é mais vantagem, um peru ou outro tipo de ave, um bacalhau ou outro tipo de fruto do mar. O economista Alfredo Menezes também deu dicas para economizar se a pessoa decidir comprar os pratos já prontos. Não precisa estar se comprando aqueles produtos de grife. De repente, a mãe de um vizinho faz algo que está vendendo, que já tem uma recomendação, que já sabe que é bom. Vamos dar preferência a essas pessoas, vamos aquecer a economia do bairro e não somente aquelas empresas que já estão estabelecidas, muito bem estabelecidas. E tem boa notícia para quem está pesquisando os preços das frutas para a ceia. Elas estão com preço melhor do que ano passado. Na CEAGESP, onde os feirantes e supermercados compram em São Paulo, tem mais produtos à disposição. E como a oferta aumentou, os preços melhoraram. Em dias de alta comercialização, como hoje, 50 mil pessoas estão circulando entre os pavilhões da CEAGESP. As festas de fim de ano aumentaram este vai e vem em 20%. Depois das compras na madrugada feitas por feirantes e atacadistas, o início da manhã é assim, carrinho para todo lado para carregar os caminhões rumo aos mercados. A fruta campeã de procura nesta época é a uva, que corresponde a 40% das vendas. O quilo da Niágara, bem cheirosa, sai daqui custando em torno de R$ 9,00. A grandona Itália, usada na decoração de pratos, R$ 12,50 o quilo. O pêssego está chegando do Rio Grande do Sul e do interior de São Paulo, com o quilo a partir de R$ 7,50. A manga Palmer, outra campeã, baixou o preço. No ano passado, o quilo com 3 ou 4 mangas estava a partir de R$ 4,00 e agora sai de 3 para baixo.
Uma fruta muito procurada nessa época é a lixia, essa fruta chinesa que a gente aprendeu a gostar e inclusive a plantar. Ela é bianual, um ano produz bem, outro mal. Este é o ano do mal e ainda por cima teve seca. Então, uma caixa dessas com 4 bandejas está custando R$100, mas no início do mês já foi 180. E a tendência é que nos próximos dias, chegando à produção de vários lugares de São Paulo, é que ela baixe um pouco o preço. Essa é uma tendência geral nos preços, porque a produção deste ano aumentou. O mercado está bastante aquecido, tem bastante mercadoria, inclusive mais mercadoria do que o ano passado, né? Ano passado a gente tinha ao redor de 39 mil toneladas, contando o dia 1º de dezembro até o dia 12 de dezembro. Neste ano, no mesmo período, de 1º a 12, ao redor de 50 mil toneladas. Então é um aumento expressivo. Quanto mais produto eu tenho colocado à comercialização, melhores são os preços para o consumidor final. Outra fruta natalina que baixou de preço é a ameixa, que durante o ano só se encontra importada. Agora chegaram as de São Paulo e do sul de Minas, R$ 7,50 o quilo pro atacado. E se você sonhava em comprar cerejas para a ceia, a chilena, que no ano passado estava R$ 100 o quilo, agora custa no atacado R$ 48. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.